estarem presentes nesta nossa primeira edição do IT Insight Talks. E como o Jorge referiu, portanto, temos uma manhã cheia. Eu gostaria, não é um keynote no sentido tradicional, gostaria mais até de vos fazer uma introdução ao tema, até porque teremos convidados, muitos até se calhar habilitados, se calhar até mais do que eu, para falar do tema. E, portanto, o ponto aqui era, gostava de introduzir alguns tópicos, alguns que depois iremos desenvolver durante a manhã. E só para introduzir, gostaria, talvez perguntar à audiência, se neste momento sabem, provavelmente todos sabem, a primeira e a segunda empresas mais valiosas do mundo, neste momento, quais é que são? Acredito que todos mais ou menos acertem. E a terceira? Até porque é desde ontem, não é? A terceira empresa mais valiosa do mundo, neste momento, é a NVIDIA. Passou a Alphabet. A Alphabet, como todos sabem, é a casa-mãe da Google. E, portanto, isto dá-nos um sinal do mundo em transformação. A NVIDIA, para uma geração à qual eu pertenço, era a empresa que fazia os chips para as placas gráficas, não é? Portanto, se calhar alguns mais orientados aos jogos conhecem melhor, outros, eventualmente, ter a NVIDIA Inside, não seria exatamente a NVIDIA Inside, mas era como estar Intel Inside, uma empresa de chips. Portanto, não é? E a Intel já teve melhores dias, mas neste momento a NVIDIA vale 1,87 bilhões de dólares. 1,87 trilhões. 1,87 trilhões de dólares. Peço desculpa. Os números são muito grandes. Nós não conseguimos exatamente imaginar. A Microsoft e a Apple andam na ordem dos 3 trilhões cada uma. Ok? Bom, portanto, já que estamos em números grandes, deixem-me só falar-vos de outros 2 números grandes. Sam Altman é um nome, basicamente, creio que neste momento toda a gente conhece, sobretudo depois da crise em que, há uns meses atrás, em que ele saiu da OpenAI e depois voltou a entrar, portanto, aquela solução tradicional que usamos na informática, sair e voltar a entrar para resolver um problema. Portanto, no caso dele, portanto, o problema era fazer sair o board da OpenAI, e assim aconteceu, mas neste momento Sam Altman anda num quest em todo o mundo para tentar arranjar financiamento para criar um conjunto de fábricas de circuitos integrados dedicados à inteligência artificial. Tem ideia de quanto é que ele anda à procura? Não é? 7 trilhões de dólares. Portanto, big numbers. Ok? Portanto, estes 7 trilhões de dólares, como já perceberam, portanto, fazendo a soma, não é? É basicamente uma Apple mais uma Microsoft, mais um bocadinho de uma NVIDIA, não é? Ou, vá lá, uma Alphabet. Pronto. Têm dúvidas que vá conseguir? Eu não tenho. Eu não tenho dúvidas que o vá conseguir. Podem não ser os 7 trilhões imediatamente. Pode ser gradual. Mas não tenho dúvidas que haverá fundos, enfim, entre os vários países que vão apoiar. Ele é determinado e, de facto, isto é um mercado, é um mercado com um potencial explosivo. Já agora, estes 7 trilhões, deixem-me só apontar um outro número, com trilhões. 6 trilhões de dólares. 6 trilhões de dólares é o prejuízo estimado anualmente com cibercrime. Ok? Pronto. Portanto, ok. Estamos aqui num conjunto de trilhões, isto
nós temos alguma dificuldade é em compreender estes números, mas está-nos ideia de facto, com o que nos estamos a deparar. Ok? Por um lado, os riscos, não é? E o investimento que é necessário para combater esses riscos. Eu já neste mercado, enfim, há umas décadas, assisti digamos assim, à evolução da internet. Primeiro à evolução dos PCs, depois à evolução da internet. E há uma coisa que eu tendo sempre, e gosto sempre de salientar, há uma coisa que nós tendemos sempre a subestimar, que é o efeito exponencial. Okay? Portanto, normalmente, quando estamos a pensar, nós, humanos, temos ideia, no pensamento, ideia, enfim, aquilo que nós conseguimos compreender melhor é o crescimento linear. Okay? Portanto, nós conseguimos. Mas, na verdade, o que está aqui em questão é um crescimento exponencial. Creio que muitos dos que estão aqui, alguns pelo menos, ouviram falar da lei de Moore. Okay? Portanto, a lei de Moore, eu costumo dizer aos meus alunos, eu chamo-lhe a lei do arrependimento. Portanto, a lei de Moore é uma lei, enfim, digamos, mais uma observação empírica feita por Gordon Moore nos anos 60. Gordon Moore foi um fundador da Intel. E Gordon Moore, na altura, descobriu ou chegou à conclusão que a capacidade dos circuitos integrados duplicava basicamente a cada 18 meses. Não é? Portanto, é isso que leva, e é a lei de Moore, que entretanto se tem mantido, mais coisa, menos coisa, é que quando nós compramos um computador ou um telefone, o que quer que seja, passados 2 anos, basicamente temos o dobro da capacidade. Pode-se manter mais ou menos o preço, pode subir até um bocadinho agora, mas basicamente a capacidade duplicou. Portanto, aquela que nos leva sempre àquele arrependimento de dizer, se eu tivesse esperado até agora, mas se tivéssemos esperado até agora, não tínhamos usado o computador. E, portanto, aquilo que se está a passar hoje, em termos de AI, não é? É bom, e é bom em termos de todas as conversas que se possam ter, vai estar sempre sujeito a esta lei exponencial. Porque a lei não vai desaparecer, ok? Não desapareceu até agora. Vocês podem encontrar, se pesquisarem um bocadinho, mas podem encontrar a lei exponencial nos circuitos integrados, na capacidade, na largura de banda de acesso à internet, por exemplo. Há uma lei chamada Lei de Nielsen, foi determinada pelo senhor chamado Jacob Nielsen há uns anos largos, diz que a nossa velocidade de acesso à internet duplica sensivelmente ao mesmo ritmo que a lei de Moore. Portanto, 18. E se pensarem, não é? Quer dizer, eu comecei a trabalhar com modems há muitos anos, ainda há dias me lembrava disso, 1200 bits por segundo. 1200 bits por segundo, não é? Quer dizer, neste momento, provavelmente em casa todos temos 200 ou 400, por volta daí. E, portanto, podem pensar, daqui a 2 anos, se agora têm 200 megabits por segundo, daqui a 2 anos terão 400, depois, e pronto. E a exponencial vai se manter, não é? E, portanto, em termos da AI, podem pensar, hoje, o que é que conseguem fazer com a AI? E hoje, basicamente, provavelmente todos usamos a AI, de uma forma ou de outra, sobretudo a AI generativa, que não deve ser confundida com a AI em termos gerais. Mas, o que é daqui a 2 anos? O que é que poderá acontecer daqui a 2 anos? Bem, os riscos da AI em termos de cibersegurança estão hoje à vista. Eu acho que ninguém tem dúvidas. Todas estas imagens que eu aqui coloquei são geradas por AI. Foram geradas com Midjourney. As imagens estão, basicamente, eu baixei um bocadinho o brilho das imagens. Se vissem as imagens originais, e provavelmente já geraram outras semelhantes,
é evidente que ninguém pensaria que existem neste momento robôs a passear na Baixa de Lisboa, não é? Portanto, portanto é um cenário pouco realista. Daqui a uns anos não diria o mesmo, mas se olharem para as imagens originais terão dificuldade em perceber. Mas isto é mesmo assim? Se calhar há 4 ou 5 anos atrás olharíamos para uma imagem, mas isto é... Como é que isto foi criado? Bom, e hoje cria-se simplesmente como uma prompt. Assim como nós criamos estas imagens, e isto ao alcance de todos, seja com o Midjourney, com o DALL-E, enfim, com qualquer outra das aplicações que existem hoje em dia, obviamente também se criam, e nós conseguimos, estamos num período eleitoral neste momento em Portugal, mas temos períodos eleitorais, este ano é um ano eleitoral em inúmeros países, portanto há eleições nos Estados Unidos, há eleições no Paquistão, há eleições numa quantidade muito grande de países, onde claramente há um potencial enorme para a utilização destas capacidades para o mal. Portanto, e há o potencial e há a realidade. A mim preocupa claramente uma coisa. Não é o presente, mas é o futuro. E aquilo que eu acho que nós temos um risco sério é que daqui a 5 anos seja completamente impossível de distinguir o passado. Ou seja, que não tenhamos capacidade de reconstruir o passado real. Ok? E, portanto, hoje temos deniers, por exemplo, do Holocausto. E existe uma corrente muito grande em termos de internet de pessoas que negam o Holocausto. E conseguimos, de alguma forma, ainda por vários motivos, mas algumas dessas, da forma como conseguimos contrariar isso é através de provas documentais. Não é? Portanto, existem fotografias da época que mostram. Daqui a 5 anos, se queremos olhar para o passado, o que se passou em 2024, portanto, imaginemos em 2030, olhar o que se passou em 2024 para a frente. O que é que achamos? Quais é que vão ser as provas documentais? As provas documentais vão desaparecer. Ou seja, é muito difícil. Okay? Portanto, tudo isto tem a ver... Só um bocadinho que isto desligou. Ok. Portanto, em termos de pensarmos como é que podemos combater toda... Ok. Como é que podemos combater tudo o que se está a passar? Primeiro, há uma coisa que não é impossível nós contornarmos. Temos que nos educar sobre o tema. Ou seja, não é imaginar que a AI é simplesmente olharmos para a AI e vermos o benefício do Bard, que agora é Gemini, ou do Copilot da Microsoft, e pensarmos a tecnologia que está na base do Bard, ou do Gemini ou do Copilot, há algo que a mim particularmente me preocupa. O Rui já me deu o sinal que tenho que terminar e, portanto, vou terminar. Mas há algo que a mim me preocupa. Não sei se alguma vez viram algum vídeo, mas aí sugiro que procurem no YouTube, sobre as farms de cybercurrencies, ou de... Eu não lhe queria chamar bitcoins, mas pronto, toda a gente percebe. Na Mongólia. Alguém já viu? Provavelmente não. Mas pronto. A Mongólia, e há muitas regiões desertas neste mundo, não é? Mas que têm acesso a fontes de energia baratas e pouca regulamentação, têm enormes farms de servidores a produzir Bitcoin e outras currencies, cybercurrencies. Okay? Qual é a diferença entre uma farm que produz Bitcoin, em termos tecnológicos, e uma farm de produção de deepfakes? Alguém sabe? Zero. A tecnologia é exatamente a mesma. Portanto, são montanhas de placas NVIDIA, ou, enfim, de chips NVIDIA, outro. Não é? É rigorosamente a mesma coisa. Um dia, as cybercurrencies deixam de dar.
passa-se para deepfakes. Ou podemos ter as duas a trabalhar ao mesmo tempo. Ok? É isto claramente que hoje é uma possibilidade e é uma realidade. Ou seja, é o útil e o agradável, é trabalhar ao lado, é viver ao lado do escritório, é produzir os deepfakes e monetizá-los. Ok? Pronto. O Rui está-se a aproximar, portanto significa que eu tenho que terminar, mas que só vos queria deixar esta noção. A principal arma a principal arma que nós temos para nos defendermos é sabermos sobre isto, não é? Nós aqui do nosso lado tentamos fazer o nosso melhor para dar a conhecer esta realidade, mas tem que ser também um percurso individual e das próprias empresas. Agradeço, muito obrigado e daqui até já, onde vamos continuar depois com o tema. Muito obrigado.